Então, como avaliar o risco dos investimentos? Toda classe de ativo, todo investimento tem um risco envolvido, seja ele qual for. Um investimento no imóvel, no empreendimento imobiliário, em várias classes de ativos dentro do mercado de capitais, você tem um risco envolvido. Então, quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, de acordo com o perfil do cliente, seja um perfil conservador, moderado ou um perfil mais sofisticado, nós temos diversas classes de ativo e existe a forma de avaliar o risco de cada uma dessas classes de ativo. Obviamente, no meu ponto de vista, a melhor forma de se proteger, de proteger o seu patrimônio é diversificando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhando dentro das classes de ativo quais os riscos envolvidos em cada instituição, por exemplo, em renda fixa. Quando você vai emprestar para uma financeira, um crédito bancário, um crédito privado, por exemplo, qual é a saúde daquela empresa, quais são as informações, o projeto daquela empresa para que você tome um título de uma empresa, de um crédito privado. Quando a gente vai olhar para o mercado de fundos de investimentos, precisamos olhar quantitativamente aquele fundo ou também a parte do quali daquele fundo para entender se aquela equipe está há muito tempo, qual é o histórico daquele gestor, né? O que está envolvido ali por trás da equipe que vai fazer a gestão daquela parte do seu capital. E aí, obviamente, quando a gente vai para renda variável, vamos falar especificamente na compra de um fundo imobiliário ou de uma ação, um fundo imobiliário, a gente tem que olhar para dentro da estrutura do fundo em si, quais os produtos que estão envolvidos, quem faz a gestão daquele fundo, né? Enfim, para enxergar a qualidade daquele fundo. Existem vários indicadores que a gente consegue analisar e saber a saúde e a qualidade daquele fundo. E aí, quando a gente vai falar das ações, a gente tem que olhar para dentro da empresa, né? A gente está comprando, obviamente que ainda em renda variável, em ações, existem várias estratégias, mas falando aí de longo prazo, numa gestão de patrimônio mesmo, a gente tem que olhar os fundamentos daquela empresa. Quais os números, o que aquela empresa faz, o que aquela empresa entrega no mercado. É muito comum a gente ver pessoas investindo em empresas que nem tão pouco sabem o que aquela empresa faz. Então é muito importante a gente ter essa ciência, entender os números, entender os indicadores para tomar a decisão de fato de colocar o dinheiro naquela empresa e também monitorar para que quando esse gatilho de tomada de decisão por algum motivo se perder, ter ali o momento de fazer a revisão da carteira e aí de repente de sair dessa empresa e investir em outra empresa. Mas basicamente essa é a forma aí a gente proteger o capital, né? Proteger o seu patrimônio investido no mercado ou, enfim, nos investimentos de uma maneira geral.